Olá, estamos aqui no programa Código de Honra, programa este de iniciativa do Instituto dos Advogados de São Paulo em parceria com o Tribunal de Justiça de São Paulo. Hoje vamos falar sobre um tema extremamente interessante, que é a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, e a União Estável. Para falar desse tema, nada mais, nada menos do que o nosso ilustre professor Álvaro Vilaça Azevedo. Tudo bem, professor? Como vai? Tudo bem? Vai? Tudo bem, Fabiana? Tudo bem. Ele que é ex-diretor da Faculdade de Direito da USP, ex-diretor da Faculdade de Direito do Mackenzie, ex-diretor da Faculdade de Direito da FAAP. Atualmente ele preside o Instituto de Direito Álvaro Vilaça de Azevedo, além de ser professor titular de Direito Civil da USP, aqui em São Paulo. Fora demais outras inúmeras qualidades que o senhor tem. É um prazer enorme para nós recebê-lo. Prazer é meu, aqui no recebi nosso com muita programa. honra esse convite do Tribunal de Justiça e do IASP, dizendo que eu estou sempre às ordens para fazer as comunicações que forem necessárias. Eu particularmente tenho um carinho especial pelo senhor por ser professora da FAAP e termos convivido há tantos anos juntos, né? Então, lhe agradeço a participação no nosso programa. E vamos falar então um pouco sobre a Lei Brasileira de Inclusão e a União Estável. Qual que é a origem dessa lei, professor Álvaro? Olha, houve uma convenção em Nova York de direitos humanos. E essa convenção, quer dizer, foi uma repercussão internacional e ela foi recepcionada pelo nosso Congresso. De maneira que a dúvida é a seguinte: se é uma norma de natureza supraconstitucional ou se é uma norma normal, né, ordinária. Eu prefiro interpretar como uma norma ordinária, porque seria mais fácil para ela ser modificada. Porque, na verdade, a convenção não foi incorporada ao direito brasileiro. E sim a ideia da convenção, que é justamente a de incluir todas as pessoas na sociedade. Então, pessoas que não tinham capacidade, que eram consideradas meio fora da atividade jurídica, foram incluídas na sociedade, participando, então, de uma maneira assim ativa. Isso faz muito bem, porque o direito moderno precisa ter essa abertura. Não pode ser uma coisa particular, aquele Bürgerlichen Gesetzbuch, que é do Código Alemão, que era um direito assim burguês. Uhum. Então, hoje nós estamos com esse direito civil bem ampliado e agora algumas falhas da lei, como toda lei tem falha, eu posso analisar aqui com você. Me explica assim de uma forma mais clara, né? Porque às vezes o nosso telespectador ele não entende a lei, não sabe da existência da lei. Então, ela veio para trazer a possibilidade de as pessoas que estariam marginalizadas incluídas e através de que forma? Fazerem parte, né, fazerem parte da sociedade. Ok. E que instrumentos a lei usa para incluir essas pessoas? Bom, a lei é muito grande, é um próprio estatuto, mas eu vou analisar só a parte do direito civil, tá, que é o cidadão agindo na sociedade, com seus negócios, com seus problemas. A modificação principal que a lei trouxe foi uma revogação dos 3 incisos do artigo 3º do Código Civil relativamente à capacidade. Então, são menores de 16 anos os incapazes absolutamente. E os outros que estavam mencionados nos 3 incisos não são mais incapazes. De maneira que foi uma coisa meio brusca, porque a lei teve em mente agraciar ou dar força para a pessoa. Então a pessoa, por exemplo, tem liberdade de se casar, tem liberdade de opção de sexual e tal. E aí, então, esqueceram da parte de patrimônio. Porque às vezes a pessoa que não tem capacidade para exprimir a sua vontade, ela é absolutamente incapaz. E esse inciso foi revogado e passou esse inciso para o relativamente incapaz, que é o artigo 4º. Esse é o grande problema, porque essa pessoa, com a extinção da curatela, essa pessoa absolutamente incapaz, antigamente, passou a não ter proteção. Ou é que eu vou botar uma pessoa que não tem capacidade de exprimir a sua vontade
para praticar ato jurídico. Não havendo vontade, não há ato. Então aconteceu isso. Então a lei criou uma curatela de apoio, e essa curatela de apoio, a pessoa que não pode exprimir a vontade tem que escolher 2 curadores de apoio. Como é que ela vai escolher se ela não pode exprimir a sua vontade? Então a lei tem essas coisas. Eu chego à conclusão que toda lei não pode ter defeito, a gente tem que interpretar, que o legislador quis foi justamente, não foi revogar o fato, porque a lei não pode revogar o fato. A partir de agora são todos capazes. O fulano lá nem se mexe, não consegue manifestar a vontade, ele não pode ser considerado capaz. Então, esse tipo de incapacidade, eu acho que permanece, porque ele é um fato. O ato dele seria inexistente, porque não exprime a sua vontade. Então, ele precisa realmente de um curador com base num processo de interdição, pelo Código de Processo, e suprindo o Código Civil, que a parte da curatela do Código Civil foi revogada. Quer dizer, então, o que essas pessoas absolutamente incapazes, antigas, podem fazer? Tem a liberdade de agir, de praticar atos, entendeu? Mas não pode, por exemplo, praticar um negócio, fazer uma compra e venda, porque não tem vontade. Aí, então, é necessário que haja um curador judicial. Então. Agora, não sendo isso, a pessoa é meio fraca, então, no raciocínio, não sabe fazer o negócio. Aí seria o caso dela ser assessorada por 2 curadores de apoio. A lei coloca isso à disposição dessa pessoa. E com isso, a gente tenta aproveitar a lei, que inteiramente é ótima, em todos os setores da sociedade, trabalhista, eleitoral, etc, etc. E aí, então, conseguimos captar muitos que eram incapazes para serem capazes e participarem da vida social. Então, hoje uma pessoa se torna capaz a partir dos 16 anos? Isso. Para todos os atos, menos para a parte patrimonial, é isso? Isso. Porque os menores de 16 são absolutamente incapazes, os atos são todos geridos pelos pais ou tutores. Certo. Né? O que desapareceu foi a figura do curador do incapaz maior, vamos dizer assim. Tá. Perfeito. E a união estável? Essa lei também trata da união estável ou a gente... Não, a lei da união estável foi um projeto meu, que a ideia da união estável, como concubinato puro, não adulterino, nem incestuoso, vinha ocorrendo desde antigamente, quando nasceu o casamento civil, o decreto 181 de 1890, mais ou menos foi por aí. Então nasceu o casamento civil. Foram proibidas outras uniões, não havia divórcio, então começou a surgir um concubinato, que quem se separava, que se chamava separado, não era considerado desquitado na época, passava a viver com outra pessoa, constituindo um novo lar. Este novo lar é que teve guarida na união estável, que na verdade ressuscita um direito da antiguidade, que era o direito de viver junto. Vivia junto, a pessoa estava casada. Então você vê lá, Código de Hammurabi, Código Chinês, Taksin-Len, são leis, o Código de Manu da Índia, as leis antigas de Israel e a Bíblia. Fulano dormia com a mulher, acordava marido e mulher. Ele se casava pela própria convivência. Esse casamento passou para o direito romano como usos, que é a posse. Usos. Bastava viver junto para estar casado. E hoje ressuscita na forma de união estável. E, inclusive, passou para muitos lugares. Por exemplo, Estados Unidos, tem 14 estados americanos que têm o marriage ou common law, que é um casamento de common law. Viveu junto tanto tempo, está casado. E também no México, Tamaulipas, se não me falha a memória, é um estado do México, e na Escócia também. Na Escócia tem esse casamento de convivência. E no Brasil ressuscitou-se
essa matéria por um projeto meu, que veio criar a lei de 1996, 2000 e não sei quando. Tá. Essa lei criou a União Estável, esse nome até foi escolhido, não foi por mim. Tá. Na época houve um debate entre juristas, e parece até que foi o Luiz Edson Fachin que ele optou por essa nomenclatura. Então, união estável seria uma união familiar sem casamento. E então, hoje em dia, a força está sendo tão grande a essa união para acabar com os privilégios, para acabar com os privilégios, etc., que foi revogado, foi considerado ineficaz, quer dizer, foi considerado inconstitucional o artigo 1970, que tinha uma sucessão especial para a concubina, a mulher companheira ou companheiro. Né? Então essa situação vai se mudando e a união estável hoje é quase o casamento. Praticamente o casamento. Só não tem o que diz o povo, o papel passado. É. Né? Que é nada, porque o casamento não tem nada a ver com formalismo. Nunca houve formalismo antes. Mas qual que é a diferença, né, assim, até para as pessoas? Qual que é a diferença entre estar em união estável e estar casado em termos de direito? Estar casado, você tem que ir ao cartório, abrir o processo de habilitação para casamento, e depois de toda aquela tramitação de proclamas, etc., vem o oficial do registro e declara que a pessoa está apta para se casar. Certo. Aí marca-se o casamento dentro de 3 meses, uma coisa assim, e é feito. Esse casamento é realizado com toda a pompa. Às vezes, o juiz do cartório pode transferir essa possibilidade de decreto do casamento para o juiz, para o celebrante religioso. Sim. Se o fulano quer se casar na religião católica ou então hebraica, aí ele se casa, por exemplo, e o celebrante religioso diz as palavras da lei, né? Diante da vontade que acabais de manifestar e vos receberdes como marido e mulher, eu, em nome da lei, vos declaro casado. Certo. Então, o ato judicial ou o ato oficial é declaratório, Tá. não é constitutivo. O casamento se constitui pela vontade dos cônjuges. Tá. Essa é a grande posição da ideia do casamento como um contrato. Agora, na união estável é aquela história. Fulano vive com outra. Pode fazer até um contrato. Eu tenho feito muitos contratos. Há 30 anos eu faço esse contrato. E, na verdade, agora está se tendo uma receptividade muito grande. E esse contrato pode criar algumas cláusulas, né, de restrições. Mas, na verdade, é uma união de duas pessoas, a união estável, de homem e de mulher, que acabam constituindo uma família legítima. Aí passa a ser legítima, que de fato ela passa a existir por um documento. Mas mesmo que não haja documento, a simples convivência traz a ideia da união estável. Mas se eu tenho uma união estável, o senhor aconselha que se faça um contrato para reger as relações? Ou... É sempre bom. É sempre bom, principalmente para a mulher. Porque geralmente ainda a mulher ainda trabalha muito em casa. E o marido é que tem as receitas. Então é bom que a mulher faça também para que ela tenha uma garantia patrimonial. Porque aí é aquela história. O artigo acho que é 1525 do Código Civil, que era o meu antigo artigo do meu projeto, artigo 5º, que fala justamente que a união, não havendo contrato escrito, a união simplesmente dos companheiros traz, por exemplo, traz a parte patrimonial, como se houvesse um casamento de comunhão parcial de bens. Parcial de bens. Quer dizer, só os aquestos adquiridos durante a união, adquiridos a título oneroso, é que se somam. A diferença, então, seria que se a pessoa tem um contrato, já está demonstrado que estamos em união estável. Isso. Temos interesse em estar em união estável e temos interesse em dividir patrimônio.
aquele patrimônio que eu amealhar a partir do momento em que eu iniciei a união estável. Mas se eu não faço o contrato, a pessoa vive junto com a outra e lá na frente vai ter que ir ao judiciário para poder declarar a união estável e gerir a relação patrimonial, certo? Provando certo? a situação de fato, basta dizer quais foram os bens adquiridos onerosamente. Por exemplo, se algum deles, os companheiros, recebeu alguma doação, herança, não conta. Só se comprou alguma coisa. Aí então esse bem é partilhado entre os dois. Agora o que acontece é o seguinte, é que na hora da partilha há separação de fato e a pessoa fica difícil para provar que houve união estável, que aquele bem foi onerosamente adquirido. De maneira que eu aconselho também, quando for adquirido um bem que seja registrado, por exemplo, um bem imóvel, que se coloque na escritura de aquisição o percentual de cada companheiro. Se você botar ali, a lei de salvo disposição em contrário, então, é por escrito, esse documento de aquisição já vai constar o que é de cada um dos companheiros. E pode haver a união estável entre homossexuais e o direito é o mesmo para essa união estável? Atualmente, sim. Está havendo uma tendência. Primeiro, o Supremo Tribunal Federal considerou os direitos dos homossexuais e deu a eles, por analogia, os direitos dos companheiros, homem e mulher. E aí, então, os homossexuais começaram a ter esses direitos. E aí houve um casal de mulheres que, no Rio Grande do Sul, pleiteou o casamento. Não união estável, pediu casamento. A primeira instância negou, o Tribunal do Rio Grande do Sul negou, e a matéria foi para o Superior Tribunal de Justiça, e acho que foi o ministro Felipe Salomão, que acabou sendo relator e concordou com o casamento homossexual. Então, como a jurisprudência não tomou dianteira nenhuma, não fez, a jurisprudência não, o legislativo não criou a lei, a jurisprudência vai criando esses direitos. Então, hoje, eu entendo que existe um casamento homossexual por determinação do julgado, dessa jurisprudência, como não é universal a decisão, cada pessoa interessada teria que pedir no Superior Tribunal, o reconhecimento como casamento. Aí, então, sendo declarado casado, a pessoa cai no Código Civil. Aí cai com problemas seríssimos, que o casamento civil é muito mal, vamos dizer, muito mal redigido, muito mal mostrado nas suas cláusulas. Por exemplo, cria problemas pessoais, impõe direitos e deveres. Por exemplo, dever de fidelidade. São estupidezes. E se a pessoa propriamente não for infiel ou causar algum dano moral a outra pessoa, basta se separar. Né? Antigamente era crime, 240 do Código Penal. Foi revogado, por exemplo, o crime de adultério. Porque o adultério é nada mais, nada menos do que uma infração contratual. E aí, então, o Código de Bevilacqua estabelecia uma forma de perdão mais absurda que o atual, que é a seguinte: o fulano, sabendo do adultério do outro, mantinham lá uma relação sexual, uma segunda noite de núpcias, e havia o perdão automático. Veja que é um absurdo. Você pode perdoar um adultério por relação sexual. Isso, então, foi no Código Bevilacqua, foi abolida essa matéria no novo Código, mas continua muito casuístico. O cônjuge não pode isso, não pode aquilo, quer dizer, o Estado se intrometendo na vida particular. Isso não pode acontecer, porque o direito tem que parar à porta da casa. O direito tem que acompanhar a evolução, né? Da sociedade. Se a norma é de ordem pública, então o Estado pode entrar dentro da casa. O novo Código diz que não pode mais se mexer na instituição familiar. Mas, por exemplo,
um comete adultério, não pode chegar lá um Ministério Público para o outro cônjuge, você tem que se divorciar. Tá certo. Eu quero aproveitar a presença do senhor no nosso programa, professor Álvaro, para o senhor falar também um pouco sobre o instituto que o senhor mencionou, que é presidente hoje, o Instituto de Direito Álvaro Vilaça de Azevedo. Qual que é o propósito do instituto? O propósito do instituto, ele já nasceu há algum tempo, ressuscita agora com as suas novas atividades, é justamente um interesse cultural na área jurídica. Nós estamos preparando revista, eu estou gravando aulas para serem difundidas, vamos dizer, por aqueles instrumentos de internet com os quais eu não mexo. Tá. Senão eu vou levar um choque. Tá. E aí, então, o Instituto está promovendo cursos, pode ser que se transforme até num grande curso de pós-graduação ou de direito, um direito mais complicado, com temas mais modernos, de maneira que o Instituto tem agora uma participação muito grande. E eu estou me dedicando bastante a ele e aos meus livros, escrevendo meus livros, e agora a ideia é justamente estou terminando o meu curso, são 6 volumes, já tenho aí alguns livros publicados, 22, e vamos cuidar no Instituto de toda essa matéria e também daqueles professores que tiverem interesse em lançar livros, fazer palestras, montar cursos. O Instituto vai organizar tudo isso, sei lá, futuramente dentro da tecnologia que se oferece, por telões, etc., e fazer uma divulgação muito grande. Espero que isso aconteça em breve. Então, veja bem, né? O senhor, um exemplo de jurista brasileiro, a qual todos nós devemos seguir este exemplo, né? Além de tudo que o senhor já fez, além dos 22 livros publicados, diretor de várias faculdades, professor titular da USP, agora também com seus 60 anos, né, professor? 80. Com seus 80 já anos. Já fechei a casa dos 80. Com seus 80 anos. Eu continuo dando aula na USP, então, porque eu só dou aula lá de pós-graduação. Então, mas isso eu acho que é importante para todos nós, ter uma referência como o senhor hoje do direito e percebendo que o senhor aos 80 anos está criando, não criando porque já está criado, né, mas trabalhando cada vez mais pelo sucesso do Instituto de Direito Álvaro Vilaça de Azevedo, ao qual nós o parabenizamos. E convidamos também a você, aos professores interessados, que participem das nossas atividades. Faremos com certeza isso. A gente vai fazendo as coisas. Eu gostaria de agradecer a participação do senhor no nosso programa, convidá-lo para outras novas entrevistas, quando possível. E se o senhor tiver mais alguma coisa para falar para os nossos telespectadores, fique à vontade. Dizer que eu também estou muito honrado com esse convite, né, do IASP e do Tribunal de Justiça, e aí dizer que é sempre uma satisfação para o professor ter um meio de comunicação, porque o saber que é adquirido pelo estudo, pelas pesquisas, a gente tem que difundir. Ninguém pode fazer livro e guardar na gaveta, né? Você é professora, também escritora, e é uma grande professora, né? Sou testemunha disso. E aí, então, dizer que nós temos que transmitir os nossos conhecimentos, para que nós sejamos sempre atuais e, enquanto estivermos vivos, não morrermos. Porque há pessoas que morrem em vida. É verdade. Param de fazer as coisas, ficam desiludidos, vendo as desgraças alheias. Como diria lá o Rui Barbosa, a gente tem vergonha até de ser honesto. É verdade. Então a gente procura fazer alguma coisa de positivo, porque aí, vibrando positivamente, tudo que é de bom vem para a gente. E o que for de mal afasta-se automaticamente. Perfeito. Então, telespectadores, nada mais inteligente que as palavras do professor Álvaro Vilaça de Azevedo, que está com seus 80 anos, empreendendo aí no Instituto Álvaro Vilaça de Azevedo, Instituto de Direito, né? Que fará cursos de pós-graduação, extensão e etc. Parabéns por essa iniciativa. E encerramos agora o nosso programa Código de Honra de hoje.
Muito obrigado. Já sentindo saudades. Eu também.